Olá, pessoal. Meu nome é Tamires Colosso. Sou psicóloga formada pelo Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, a Unifai, e pós-graduanda em Neuropsicologia pela Faculdade Venda Nova do Imigrante, a FAVENE. E queria agradecer aqui, deixamos os agradecimentos pela Liga Acadêmica de Hematologia e Hemoterapia da Biomedicina. Muito obrigada pelo convite de participar da primeira jornada multiprofissional de Oncologia e Oncohematologia. Bom, pessoal, eu vou falar aqui para vocês sobre a importância do acompanhamento psicológico na oncologia. É um tema bastante importante aí, né? A presença do psicólogo nos atendimentos. E como que surgiu, né, a psicologia dentro da oncologia? O câncer, pessoal, pode trazer diferentes impactos emocionais e sociais para cada paciente. Constataram que fatores psicológicos e comportamentais estavam envolvidos na etiologia do câncer e no seu desenvolvimento. Aí eles surgiram, né, viram a importância que a psicologia tem um papel fundamental durante o tratamento dos pacientes, tem um benefício muito grande aí. Então eles pegaram, né, uma interface entre a psicologia e a oncologia, é onde surgiu a psico-oncologia, que aqui no Brasil surgiu a partir da década de 90, onde eles implementaram essa linha, né, na psicologia. Mas antes disso, nasceu a psico-oncologia nos Estados Unidos, em New York, em um grande centro médico especializado em câncer, o Memorial Sloan Kettering Hospital, ali onde, né, eles constataram todos esses fatores, viram a importância e fizeram, né, fundaram a psico-oncologia. E qual é a atuação do psicólogo aí, né, na psico-oncologia? Eu achei essa fala da Belkins Faria Penazzi. Ela é psicóloga do Hospital de Clínica Luzia de Pinho Melo. É muito interessante essa fala. O paciente com câncer, desde o processo diagnóstico até a alta ou morte, depara-se com a possibilidade de perdas. Perda do corpo sadio, de um órgão, do cabelo, da autonomia, às vezes perda de um determinado lugar na família, do lugar de proativo na sociedade, de fé, principalmente da possível perda da vida. Disso surge a angústia da incerteza de um perigo temido, que interfere não só na rotina do paciente, mas no sentido das coisas. Explica bastante mesmo aí nessa fala dele a atuação. O psicólogo, ele auxilia os pacientes no enfrentamento da doença, no alívio da dor, do medo, de sentimentos relacionados ao futuro. Porque diante do diagnóstico, o paciente não tem a certeza, né, do que vai ser dele, do que ele vai passar, como que ele vai se sair com os tratamentos. A psico-oncologia está envolvida com os fatores psicológicos, tudo a parte psicológicas e comportamentais. É como o paciente vai lidar diante do diagnóstico, que contribui no processo de adoecimento e cura. Então, vendo todo esse processo, o que acontece com o paciente, eles aprofundou nas técnicas de potencialização dos tratamentos médicos, que são recursos mentais para alcançar resultados positivos com os medicamentos. Porque se o paciente não tiver um psicológico e um comportamento legal, ele vai passar por um processo muito turbulento, vai passar por muitas dificuldades, além, né, do normal, do possível ali, que ele consegue, né. Propicia estratégias de autocuidado
e fortalecimento. A psico-oncologia, pessoal, ele é a favor da saúde física e mental dos pacientes, além dos pacientes, dos familiares e da equipe médica também, né? É um grupo interdisciplinar. E ela atua lá, principalmente as mulheres que passam por aquela cirurgia de mastectomia, que é a retirada do seio todo, ela vai perder a sua feminilidade, induz a mulher a perceber de uma maneira positiva a sua relação, a sua autoimagem, porque a autoestima ela baixa muito em mulheres, sem prejuízos afetivos e sexuais, porque acaba afetando, né? Tanto o afetivo, tanto a parte sexual da mulher. Então, o psicólogo ele atua em toda essa parte. O psicólogo ele escuta, ele vai ajudar a pessoa a colocar para fora toda essa angústia, dúvidas, medos e desejos, ajudando a enfrentar o tratamento, né? Aí tá uma fala do psicólogo do Hospital Geral de Guarulhos, Mauro Augusto Rodrigues. O psicólogo pode realizar diversas intervenções junto ao paciente e seus familiares, como acolhimento e suporte psicológico no enfrentamento dos sentimentos que podem vivenciar durante este processo, propiciando aumento da qualidade de vida e adequado bem-estar. Cada paciente, pessoal, ele vai ter diferentes formas, né? Ele vai agir de diferentes maneiras. Tem pacientes que ele aceita bem o diagnóstico, ele consegue compreender o que ele está sentindo de uma maneira positiva, né? E fazer com que partir logo para o tratamento de uma forma segura, não tão prejudicial à saúde. Porque o comportamento e o psicológico ele vai influenciar muito na maneira como segue, né? O andar da carruagem, né? E muitos outros passam por essas fases. O que são essas fases? Não necessariamente passa por todas elas, mas pode ser que passe por uma negação, vai direto para aceitação, ou negação, revolta. Então vai depender muito de como o paciente encara essa notícia, né? A negação. O que é a negação? O paciente recusa os fatos e o diagnóstico. Ele busca acreditar que houve algum erro no exame, que tudo não passa de um mal entendido, que o médico deu um diagnóstico errado, o exame deu algo errado, vai querer fazer novamente. Então ele passa por uma negação muito forte. Depois da negação, ele vai para a revolta, que o paciente começa a sentir-se injustiçado pela vida, ou por Deus mesmo, né? Se tiver alguma crença religiosa, ele começa essa revolta perante o Deus. É comum sentir raiva de si mesmo ou ficar decepcionado com as pessoas, e principalmente com os médicos, porque os médicos estão à frente de tudo, né? Ele que vai dar o diagnóstico, é ele que vai falar do tratamento, o que vai ser feito. Então ele tem muita revolta, principalmente com o médico. Aí ele vai passar para a barganha. O que é a barganha? O paciente ela implora, principalmente eu vou falar aqui para o médico, pelo fato de estar à frente de tudo, para que o câncer não seja tão drástico e tentar negociar um tratamento que lhe permite viver, passar essa fase logo. Mas tem como a gente passar para esse tratamento e logo para o final? Então ele tenta fazer uma negociação ali com o médico. E depois disso ele passa por uma depressão. Depois que ele perceber que tudo realmente é real, a doença, que tudo está realmente acontecendo com ele cai por uma tristeza muito profunda. Ele começa a ficar muito angustiado e que não vai existir nenhuma negociação. É aquele tratamento, não tem como pular, não tem como passar por um outro. Então ele cai por uma
por uma tristeza profunda. E depois de tudo isso, ele aceita, ele passa por um processo de aceitação. É passado o choque emocional, né? Toda aquela tristeza, toda outros processos, ele aceita o diagnóstico e passa a alimentar esperanças sobre o tratamento e a possibilidade de cura. Então, ele vai buscar a cura, passar por um tratamento legal, passar por um período bacana, que vai perceber que quanto mais rápido, né, ele aceitar, ele ficar bem, mais rápido vai ser o tratamento e vai ser de maneira positiva. Há estudos, pessoal, que a intervenção psicológica ele reduziu muito o medo da recidiva do câncer. O que é isso? A volta. Depois do tratamento, depois de fazer uma cirurgia, depois de passar por um período, ele tem esse medo de voltar. O câncer ele passa por toda a fase que ele passou novamente. A qualidade de vida, a ansiedade, a angústia, na tolerância aos efeitos adversos do tratamento, da quimioterapia, radioterapia, toda a cirurgia, se caso for, e na comunicação com os familiares e com a equipe de saúde de seu tratamento. Muitas vezes, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, o paciente tende a se isolar, tentar querer ficar sozinho. Então, os psicólogos vão ajudar a melhorar isso nessa comunicação, porque quanto mais você fique sozinho, você guarda para você, é pior, né? Diagnóstico precoce. O que é isso? O paciente com câncer há vários sentimentos de raiva, revolta e tristeza profunda. Pode desencadear quadros psicológicos, como a depressão, a culpa, alguns transtornos de ansiedade, de pânico, antes, durante e depois de adoecer, né? Antes de medo de fazer o exame, de ir até o médico, durante o processo principalmente, e depois, porque tem esse medo, né, da recidiva do câncer. Então, processo todo. Sem a devida atenção, há interferência no enfrentamento da doença. Por isso que eu falo que muitos pacientes têm medo de procurar ajuda e fica com aquele ressentimento, aquele medo, né, em relação ao câncer, das consequências importantes de perceber, né, que tem consequências importantes. Então, ele não procura ajuda. Então eu falo, precisa procurar ajuda, precisa procurar uma pessoa que escuta, que vai ajudar ele a passar por um tratamento por um período legal. O psicólogo contribui para uma estabilidade emocional e encorajamento do paciente para enfrentamento e adaptação biopsicossocial. O paciente passa por uma adaptação biológica, que né, todo esse período, tudo que ele vai passar no corpo dele, o psicológico, né, todo esse lado sentimental, tudo que ele vai passar, e o social, da questão de querer ficar sozinho, querer se isolar. Então ele vai querer retirar isso dele, né, ficar meio na dele. O medo em relação ao câncer tem consequências importantes. O sofrimento emocional prejudica a adesão dos tratamentos. O emocional, ele medo mesmo, ele bloqueia muito, ele impede as pessoas de fazer alguma coisa, né, de ir atrás. Então, ele prejudica muito dependendo do grau que ele sente, o grau que ele tá vivendo. Diagnóstico precoce e adequada intervenção imediata ajuda a chegar a um prognóstico da doença. Quanto mais rápido você procurar o médico e você então ter um diagnóstico certo, tira você daquela dúvida, daquela incerteza. Então não tenha medo de procurar ajuda, de fazer o exame, de ter esse diagnóstico precoce. Porque quanto mais você demora, aquilo pode piorar. Então prejudica você.
Então, não tenha medo, né? E encoraja, tem coragem de procurar ajuda. Estamos aqui para isso, né? Trabalho interdisciplinar. O psicólogo teria que estar atuando desde o momento do diagnóstico, que muitos hospitais, clínicas não têm esse acompanhamento, né? Não tem um psicólogo ali perto. Lembrando que o psicólogo, pessoal, ele não vai dar o diagnóstico, né? Ele que vai, né, dar essa notícia, é o médico, mas precisa estar ali porque o paciente não sabe, o médico, né, o hospital, como vai ser a atitude do paciente ao receber esse diagnóstico, como que ele vai sair, né, com essa notícia. Realizar intervenções e acompanhamento na internação e durante todo o processo e reabilitação. Então, não é só ali, né, no momento do diagnóstico, mas durante o tratamento, que é um período doloroso, difícil. Então, é bacana, né? E depois, né? Porque depois que você passar, você precisa também passar por uma reabilitação legal, uma aceitação de tudo, tirar esses medos, né, que ficou. Então, procure um profissional, um psicólogo, caso não estiver presente no momento do diagnóstico. Às vezes não tem presente ali onde você está. Então, procure, não tenha medo de procurar, né? Não tenha medo de tudo que você vai passar. Porque você procurando ajuda, você vai aceitar o tratamento da melhor forma. Diminui as emoções, os pensamentos negativos, ansiedade, uma possível depressão, mas não só também, como eu falei, com os pacientes, mas com as famílias também, porque também as famílias passam por aquela fase, todas aquelas fases também. Então, a gente procura atender também a família. A psicologia, é uma fala do psicólogo também, do Rodrigues. A psicologia oferece acolhimento e apoio nas dificuldades de adaptação aos efeitos biológicos, sociais e emocionais que o tratamento pode gerar, atuando como facilitador no processo de comunicação entre paciente e médico. Como eu disse, você dar o diagnóstico é muito difícil também de você estar ali na pele do médico, porque o médico não sabe qual é a atitude, de como o paciente vai reagir, e é difícil para o paciente receber essa notícia. Então, ele pode facilitar, né? O psicólogo facilita nessa comunicação entre os dois. A doença crônica produz consequências, a dor, desconforto, baixa autoestima, incerteza quanto ao futuro, do que vai passar, se vai ser benéfico ou não, ideias suicidas, porque diante de um diagnóstico desse, muitos pacientes caem numa tristeza mesmo e acha que é incapaz de viver, que não merece viver, tem todos esses pensamentos negativos, o medo, o pânico, transtornos gerais específicos de conduta, dificuldade no relacionamento família e interpessoal, ansiedade, depressão, a culpa. Então tem vários, assim, né, consequências que podem gerar no paciente. Então, o psicólogo tá ali para fortalecer a tríade: paciente, família e a equipe de saúde também. Digo não só, né, caso o paciente tenha que ser hospitalizado, dos enfermeiros, de toda a equipe ali, para compreender melhor, né, para gerar no paciente melhor, né, melhor tratamento possível, dar apoio, né. Eu falo que a gente precisa olhar o paciente de uma forma singular, respeitando os limites dele, acompanhar todo o tratamento, porque é difícil para o paciente. Ainda mais quando passa por uma hospitalização.
Então, o psicólogo, através de sua intervenção, minimiza o sofrimento provocado pela internação hospitalar, porque é ruim você ficar ali, ainda mais sentindo dor, toda ansiedade, e o ambiente hospitalar gera um desconforto muito grande. Então, o psicólogo está ali para amenizar todo esse desconforto, todo esse sofrimento do paciente. Previne possíveis sequelas e implicações emocionais futuras provocadas por este período. O paciente, às vezes, por estar hospitalizado, ele gera uma sequelas, né? Pior ainda. Ah, eu estou no hospital, estou isolado de todo mundo, eu não posso ver todo mundo. Então, gera vários pensamentos. Então, o psicólogo está ali para prevenir todo esse caso, né? Todo esse período ruim. Acolhimento à família. Ter alguém com que se pode contar neste momento é fundamental. Por isso que eu falo que os psicólogos, além do paciente, deve ter esse acompanhamento, esse apoio também para a família e amigos, né? Todo o que está à volta do paciente ali. A doença, ela afeta todo o círculo social do paciente, principalmente a família, que pode não saber como ajudar. E como eu falei, pessoal, a família também passa por todas aquelas fases. Então é difícil para a família também, né, passar por isso. O acompanhamento psicológico das pessoas mais próximas é essencial. Existem, pessoal, fatores facilitadores e fatores complicadores. Os fatores facilitadores estão vinculados às famílias com estruturas e bases. Quando a família tem um psicológico, uma aceitação melhor do que está acontecendo, do diagnóstico, faz com que a compreensão seja positivo durante o tratamento, né? Pode proporcionar um bom resultado no seu trabalho, você acolhendo essas pessoas e desde que a pessoa, né, o familiar esteja com uma estrutura e base legal. Fatores complicadores são padrões disfuncionais de relacionamento e comunicação. Quando você recebe o diagnóstico, você não sabe a atitude do paciente, você não sabe o que ele está passando, você não sabe como que né, aquela família, como que eles estão, se tem muita briga, se tem muita complicação. Então, nós vamos agir em cima disso também. E por isso o psicólogo ele deve compreender o funcionamento da dinâmica, o modo de organização e cultura familiar. Porque você precisa entender como que é essa família, se é uma família que acolhe bem, que tem um psicológico bom, se há muitas brigas, como que é aquele dinâmica, né? Como que é aquela família, como que se é uma família que abraça, que se não é uma família que deixa muito, né, a desejar. Então, ele precisa adotar mecanismos que reduza e minimiza e estabeleça formas de tolerância, se é tolerante ou se não é. Então, agir em cima disso, né, ajudar a família a tolerar, a enfrentar de uma forma legal tudo isso. O psicólogo deve agir como promotor de mecanismos de enfrentamento para evitar possível disfunções comportamentais também nos familiares. E essa forma, esse mecanismo de enfrentamento, nós chamamos de coping. O psicólogo tem o papel de administrar e vincular estratégias de enfrentamento. E esse estratégia de enfrentamento, ela é dividida em duas classes, né, duas divisões. É o enfrentamento centrado no problema. O que é isso? Constitui um esforço para atuar na situação que originou o estresse,
O que pode ter causado, no caso, o diagnóstico, toda a situação, né? A função dessa estratégia é alterar o problema existente na relação entre a pessoa e o ambiente que está causando a tensão. Ela ajuda, o psicólogo neste caso, ele ajuda a aceitar melhor o diagnóstico, que é o problema central, né? O problema que está passando no momento, a enfrentar de uma maneira legal, de aceitar os tratamentos, bacana. E o segundo é enfrentamento centrado na emoção, que é como um esforço para regular o estado emocional que está associado ao estresse. Então, aqui nós vamos centrar na emoção, do que o paciente e família estão sentindo, tá? Estes esforços são dirigidos ao nível somático, que é o que eles estão sentindo. É um nível de sentimentos tendo por objetivo alterar o estado emocional do indivíduo. A principal função dessa estratégia é reduzir a sensação física desagradável de um estado de estresse. Então, ele vai atuar para amenizar a dor, a angústia, a tristeza, todo esse lado emocional do paciente que influencia muito na doença que ele está, no câncer, porque a maneira como ele lida, os sentimentos, né, a emoção que ele vai sentir, influencia muito, ele está muito ligado a isso. Psico-oncologia e a morte é um tema bastante, né, complicado, digamos assim. Digamos que a morte, pessoal, ele começa a se manifestar se a certeza que a gente tem que a gente nasce e nós vamos morrer. Mas é muito difícil aceitar, né, a morte. E a perda são experiências difíceis, pois neste momento se rompe o vínculo com alguém. Então, perder alguém, perder uma pessoa que a gente gosta, no caso, a família, né, em relação ao paciente, é um processo muito doloroso. Desorganiza tudo, assusta muito, se for o caso, que é um caso, né, diagnóstico que talvez não tenha, né, um fim positivo, e causa muito sofrimento, passa por um processo de luto muito grande, e o paciente tende a se isolar ainda mais, tem esse lado de querer não sair para o social, de não querer de ver ninguém, se isolar, né? O diagnóstico, ele tá com um confronto com questões ligadas à morte, como eu disse. Esse diagnóstico não tem, né, um fim muito legal. E gera um sentimento de vulnerabilidade e perda do controle sobre a própria vida. É aí que vem ainda mais a culpa, né? Ainda mais quando não demora, né, para ir procurar o médico, para ter um diagnóstico. O diagnóstico de morte é recebido com extrema angústia e sofrimento. Ainda mais quando esse diagnóstico vem, né, com esse fim muito ruim. O psicólogo realiza a escuta de paciente e da família e tentará trazer novas percepções sobre a doença e a morte, fazer com que ele enfrente esse período e entenda da melhor forma possível, para que para ter uma aceitação, uma superação da melhor forma, né? Entender, fazer com que o paciente e família entenda, é difícil, mas entenda todo esse processo, que ele não se isole, para que ele passe por um processo de luto da melhor forma, sem muito sofrimento. E um suporte, né? Nós psicólogos somos como um suporte, através de técnicas como grupo terapêutico. Eu disse grupo terapêutico porque ali o paciente vai escutar várias experiências, várias histórias e pode ajudar ele a enfrentar. E mudanças comportamentais frente à morte.
Psico-oncologia infantil. Vamos lá. É difícil para a criança, é difícil para o adulto, se imagina para a criança lidar com isso. A criança está passando por um processo de desenvolvimento, agora toda a vida da criança vai ser modificada. Agora, imagina para a criança receber, né? E a mãe também, no caso, mãe, pai, responsável, a família. Então, o diagnóstico infantil traz grandes alterações na sua vida social, família e pessoal. Ocorrem mudanças de rotina, tratamentos invasivos, dolorosos e possíveis períodos de internação. A hospitalização ela é muito difícil para o adulto, agora você imagina para a criança. Aquele hospital, aquele ambiente onde toda a rotina de acordar, de ir para a escola, não vai ter mais. Então, para eles é muito difícil lidar com isso, né? A ausência de suas atividades diárias gera muita angústia, o medo do abandono dos familiares, o medo de ficar sozinho ali, de não ter ninguém, de não ter os amigos, né? E dos procedimentos hospitalares, né? Vai ter que tomar remédio, vai ter que fazer várias coisas. É difícil para a criança. E ainda mais se tiver uma hospitalização, como disse, né? A hospitalização, ele pode causar na criança sequelas psicossociais, né? Psicológico todo vai ficar abalado, o social, porque amigos não vão querer ir, ou eles não vão ter, né, aqueles círculos de amizade na escola, porque ele não vai poder ir até a escola. Então, para ele é muito difícil. Aí gera toda a ansiedade, depressão, a solidão, medo dos procedimentos médicos, o medo da morte, que também passa na cabeça da criança, a revolta por estar doente, por que eu estou doente, eu preciso estar na escola, eu preciso. Então passa por todo esse, né, essa culpa, essa raiva. A agressividade a gente vê muito em crianças, vê em adultos também, mas em crianças a gente vê muito. Ali eles vão ter uma restrição no brincar, que o brincar é muito importante para o desenvolvimento da criança. Ele é muito, a gente vai falar um pouquinho sobre o brincar, vocês vão ver a importância, é muito fundamental, né? E o hospital também, pessoal, passa a ser um ambiente muito aversivo da criança, né? Muitas sequelas psicossociais, que eu disse antes. E o hospital, ele traz uma perda da identidade pessoal, porque as crenças da criança, os costumes que elas têm, a rotina. Então, tudo que elas faziam antes, agora não pode mais. É muito restrito a elas. Então, ela acaba perdendo um pouco da identidade pessoal e acaba passando por uma despersonalização. Não é da personalidade ali dela. Tudo vai mudar, tudo vai transformar, tudo vai alterar. E para ela vai ser difícil. E também a mãe, né? Porque a mãe, ela tá à frente de tudo. A mãe, diga a mãe, o pai, a família, ela que vai estar à frente de tudo. Então, eles enfrentam o diagnóstico do filho. Muitas vezes gera conflitos e discussões familiares, tudo isso. Então, dependendo da cultura, dependendo como que é aquela família, acaba gerando tudo isso, né? O câncer infantil gera um medo na família, um medo da mudança e da criança não se adaptar com essas mudanças, de não aceitar daquela criança. E principalmente do falecimento precoce de um filho, que muitas vezes a mãe, né, no caso, vai perder, no caso de perder o filho, que é muito difícil para a mãe. Então, o psicólogo vai auxiliar e apoiar o paciente, a criança, lógico, a mãe, a família, e cuida do ponto de equilíbrio para que a mãe cuide do filho, mãe e família, doente, e reestruture sua vida pessoal, porque não é só da criança que vai mudar, né?
A da mãe também, que a mãe vai ter um trabalho, vai ter que, né, ter essa dispensa do trabalho para cuidar do filho, então vai alterar tudo também na vida da mãe, da família que está ali. A criança, só eu digo que não pode perder o contato com os colegas e amigos, porque é muito doloroso saber que ele não vai para a escola, que ele não vai brincar, que ele não vai ter esse círculo né, de amizade. Então, muitas das crianças vão querer se afastar, querer se isolar por medo ou vergonha, porque muitas crianças, até tem uma fotinha aí, perdem os cabelos. Então, fazer com que eles, se possível, trazer os colegas, trazer os amigos para o hospital, pedir ajuda, né, da equipe, do psicólogo possível que está ali, para não tirar isso dele, além, né, de ter a vida, né, toda transformada. Desenvolvimento de habilidades sociais, benefícios psicológicos e físicos e superação de isolamento. Então, o psicólogo ele vai ajudar essas habilidades sociais, de fazer com que a criança perca esse medo e essa vergonha, ajudar ele ter uma forma positiva, benefícios psicológicos e físicos, e não querer o isolamento. Estimular práticas de atividades agradáveis à criança. Não tirar o brincar da criança. Leva o brinquedo que ele gosta. O carrinho, o urso, a boneca, robô. Então, levar o brinquedo, né, que ele mais gosta e não tirar essa brincadeira. Eu sei que muitas brincadeiras vão ser restritivas e também vai ser doloroso por causa disso na criança, mas tentar não tirar, ou restringir, lógico, mas tem várias maneiras e também tem vários programas, acho muito interessantes, nos hospitais, que as pessoas vestem de palhaço, né, vai brincar com a criança. Muitos psicólogos fazem isso, né, que trabalham assim na área da criança, na área infantil. Eu acho muito bacana, porque ele estimula muito o desenvolvimento intelectual da criança, da personalidade, e nós não podemos fazer com que, né, falte isso, tenha prejuízo nessa parte. Então a gente precisa muito, se há um psicólogo, levar, né, a caixa de brinquedo, de ludoterapia, né, a caixa lúdica para a criança, sempre trabalhar esse lado do brincar com a criança. O brincar auxilia e contribui para o desenvolvimento e enfrentamento no tratamento no período de internação. Por isso que eu falo que é muito importante. O psicólogo vai auxiliar nas intervenções para adaptação, restabelecimento e compreensão do quadro clínico dos procedimentos e enfrentamento do tratamento. O brincar proporciona à criança hospitalizada meios de desenvolver novos repertórios de enfrentamento da doença. O brinquedo, o psicólogo vai saber como, né, fazer. Ele vai fazer através do brincar a criança entender melhor o processo que ela está passando e entender que os tratamentos que ela está passando são necessários por um possível, né, melhora, benefícios, né, porque, como eu falei, o psicológico comportamental e o sentimento do paciente vai influenciar muito nestes casos. Então, quanto mais estáveis o paciente tiver, principalmente a criança, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser positivo para ele. Diminui as ansiedades, angústias, medos, as incertezas de que ninguém vai querer ver ele, de querer não sair mais de casa, porque tem muitas disso que a criança procura se isolar muito, não querer brincar, de não querer ir para a escola depois. Então, o psicólogo vai ajudar muito nisso, a criança, através do brincar.
Porque a criança, pessoal, dependendo da idade, é muito difícil a gente aplicar testes, ter técnicas assim muito complicadas. Então é através do brincar, do brinquedo, que nós vamos trabalhar com eles, que a gente vai estimular todo esse lado de compreensão, de restabelecimento e adaptação de tudo que está acontecendo com ele, né? A brincadeira proporciona à criança uma construção de conhecimento, potencialidades e aprendizado de várias habilidades, estimula ao desenvolvimento das habilidades não só sociais, mas psicológicas, de tudo, da melhor forma possível. Até trouxe uma fotinha aqui para vocês. O brincar traz muita felicidade para a criança, muita alegria para a criança. Então, sempre tentar trazer esse lado para eles, né? E uma frase aí para encorajar vocês, né? Coloque para fora o que for preciso antes que você se adoeça. Quanto mais você guarda, quanto mais esses sentimentos fica dentro de você, pior vai ser. Todo esse lado do câncer, todo esse tratamento vai ser muito ruim para você. Então, tenta passar por essa fase da melhor forma e procura ajuda, procura nós psicólogos, porque nós estamos aqui para te escutar, para compreender, para fazer com que esse enfrentamento seja da melhor forma possível. E essa notícia do diagnóstico é da melhor forma possível. E principalmente quando tá com medo de ir até o médico, de fazer esses exames, procure o psicólogo, ele também vai te ajudar antes, durante e depois do tratamento. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Queria agradecer, muito obrigado pela atenção de todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, Facebook, por e-mail, que eu estou disponível para tirar qualquer dúvida. E deixar aqui meus agradecimentos novamente para a Liga Acadêmica de Hematologia. Muito obrigada pelo convite de estar participando dessa primeira jornada muito profissional de oncologia e oncohematologia. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Eu fico por aqui e qualquer dúvida, eu estou à disposição.